Vida Rural MT. A vida do campo na web. Um projeto pioneiro no Brasil que iniciou em 2004, o Rally da Safra, considerado um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. É o único da iniciativa privada de cunho técnico que realiza levantamento de safra a campo para avaliar as condições das lavouras de soja e milho. Nesta semana, equipes do Rally da Safra estão percorrendo áreas de soja no Mato Grosso. Em Sinop, mesmo com o tempo chuvoso, acompanhamos os técnicos da equipe 6 que passaram pelo norte do estado. Então, a gente saiu na segunda-feira de manhã de Cuiabá, daí fomos sentido Nova Mutum, avaliamos a região de Diamantino, Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato. Depois a gente fez a região de Lucas do Rio Verde, Itapurá, daí viemos subindo, né? Sorriso, Novo Biratã, Ipiranga, e agora estamos avaliando aqui a região de Sinop, Vera, Cláudia, e vamos até um próximo a Tabaporã, né? Então a 163 de maneira geral e suas laterais, assim, a gente está realizando toda essa amostragem, né? Então, de maneira geral, a gente sempre tenta parar a cada 10 ou 15 quilômetros em uma lavoura e aplicar nossa metodologia nela. Nossa preferência é sempre o ciclo que está mais próximo do fim, né? Então a lavoura, quanto mais próxima da colheita, a gente consegue pegar umidade, consegue coletar grão para tirar umidade e peso e consegue ter uma avaliação mais precisa de quanto aquela lavoura pode produzir, né? Por ela já estar mais em ponto de colheita. Então a gente sempre tenta pegar R9 ou mais próximo disso e fazer essa amostragem nessa quilometragem. Assim a gente consegue uma abrangência bem legal, né? E fazer bastante amostra. A gente roda em torno de 600 km por dia fazendo essa avaliação aí nos interiores. Nas avaliações das lavouras de soja, os técnicos apuram informações como o rendimento das áreas, capacidade de recuperação das lavouras afetadas pela seca, principalmente nesta safra 2020-21. A coordenadora cita os efeitos dos veranicos no estande de plantas das lavouras mais precoces e tardias. Em alguns pontos a gente observou um pouco de grão xoxo, de abortamento também, por um estresse mais intenso. Mas às vezes um estresse leve o que a gente vai sentir é no peso de grão, né? Então por isso que é tão importante a gente fazer essa coleta de amostras e vamos tabular os dados e daí a gente vai conseguir observar corretamente. A diferença é que os veranicos em muitas áreas pegou já no enchimento de grão, vai afetar diretamente o peso, né? E é a correlação direta com a produtividade, assim. Mas nessas médias e tardias a gente vê o efeito do veranico de uma maneira mais branda do que a gente observava nas precoces, né? Nas precoces era muito mais clara, algumas falhas de estande também. E além de muito abortamento, né? A gente pegava para contar vagem, contar grão, observava ali muita vagem abortada, flor abortada, era bem mais claro, né? Agora nas médias e nas tardias a gente observa ainda mais numa intensidade um pouco inferior. Esta é a 18ª edição do Rally e as equipes têm uma metodologia bem definida de avaliações. A gente aplica a mesma metodologia com alguns aperfeiçoamentos conforme a gente conversa com novos pesquisadores e entidades de pesquisa, mas a gente tenta seguir o mesmo padrão de metodologia que nos permite uma comparação com um banco de dados extremamente extenso, né? Então a gente consegue avaliar a safra a safra e a variação dessa safra com a safra anterior. Então a gente tem uma metodologia básica que é a contagem de plantas, então a gente conta em 3 metros por 5 linhas o número de plantas, né, para a gente ter um estande de plantas. E tenta coletar 5 plantas que representam mais ou menos a área, né? A gente sempre entra em torno de 50 metros ao centro do talhão para tentar pegar um pouco mais, sair da bordadura e pegar uma maior representatividade. E nessas 5 plantas coletadas a gente conta o número de vagens e o número de grãos. E daí ali com isso a gente coleta também espaçamento, consegue estimar mais ou menos qual será a produtividade. Quando a lavoura está em R9 ou que já permite a debulha manual dos grãos, a gente coleta e tem mais o dado de umidade e de peso de grãos, né? Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.